Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês uma vez mais, ministrando a aula de escola bíblica. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Júnior, sou diácono, professor de escola bíblica, e eu vou estar ministrando ao seu coração uma palavra vindo de Deus. Nós vamos estar retomando, uma série de 3 aulas que nós iniciamos há 2 semanas atrás, com o tema principal de oportunidades em tempos difíceis. Oportunidades em tempos difíceis. É uma série de 3 aulas, estamos na 2ª aula. Nas próximas 2 semanas vamos estar ministrando o fechamento dessa série e eu tenho certeza que Deus, assim como já tem falado nas outras aulas, vai falar com você mais uma vez, amém? Antes de tudo, eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero falar com você, meu irmão, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube. Meu irmão, embaixo, aqui no rodapé, tem uma frase escrito: inscreva-se em vermelho. Eu quero que você aperte esse botãozinho de inscreva-se e do lado também tem um sininho e você vai estar ativando as notificações e todas as vezes que os nossos professores ou os responsáveis do canal da nossa igreja postar alguma coisa, você não vai ficar por fora, amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos então dar prosseguimento à nossa série de oportunidades em tempos difíceis. O nosso subtítulo de hoje é Os efeitos dos tempos difíceis na vida do homem. Os efeitos dos tempos difíceis na vida do homem. Quando nós vivemos um tempo de bonança, esse tempo de bonança, ele de maneira natural nos proporciona momentos maravilhosos, momentos de felicidade, momentos em que a gente se sente restaurado. Esse é um momento que nos propõe o quê? Muitas experiências boas. Mas, assim como momentos bons nos propõem muitas experiências diversas, coisas que fortificam e melhoram a nossa alma, os momentos ruins também, eles são bons para causar experiências diferentes na vida do homem. Não diferente dos momentos bons, mas os momentos difíceis também, ele tem os seus efeitos e efeitos muito impactantes. E a gente vai aprender durante essa aula que da maneira como você entende que esses momentos difíceis acontecem na sua vida, você pode tirar um bom ensinamento, ou assim como dizem aí fora, você pode bater cabeça e você pode repetir os seus erros. Vamos então para o nosso primeiro subtópico e você vai poder entender um pouquinho melhor sobre este assunto tão precioso. Primeiro subtópico, o grau de importância das coisas que nós perdemos. O grau de importância das coisas que nós perdemos. Você sabia que nos tempos e períodos difíceis é o período que nós mais perdemos coisas importantes? Você sabia que quando nós passamos períodos difíceis é o momento que mais a gente percebe o valor das coisas que nós perdemos? Eu vou te falar algo interessante. Uma pessoa de repente resolve tomar uma decisão errada de maneira impulsiva, sem pensar muito. E aí depois que ela vive momentos de tribulação devido àquela decisão que ela tomou lá atrás, aí ela começa a analisar: meu Deus, agora eu perdi aquilo que era tão importante para mim. Mas interessante que enquanto ela ia tomar aquela decisão, que era um período de bonança, ela não mediu o grau de importância daquilo que estava em jogo. Quantas pessoas hoje estão perdendo as suas casas, as suas famílias, justamente porque estão tomando decisões erradas e após tomarem decisões erradas, vivem período de tribulação. E lá no período de tribulação elas percebem o grau de importância. Muitas pessoas hoje já não têm mais a felicidade de desfrutar da família, da igreja, do emprego, justamente porque elas só foram perceber que aquelas coisas eram importantes o quê? No período da dificuldade. E geralmente quando estamos no período da dificuldade, nós já perdemos aquilo que é importante para a gente. Deixa eu ministrar algo sobre a sua vida. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Juízes, no seu capítulo 16, no seu versículo 20 e 21. Nós vamos falar sobre um homem que tomou uma decisão errada
e que perdeu algo muito importante na sua vida. Livro de Juízes, capítulo 16, no seu versículo 20 e 21. E disse assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram-se os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha só, nós vemos a história de um homem que tinha um pacto de nazareado, um pacto de nazireu. Ele nasceu com um propósito. Ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, ele não poderia se misturar com outros povos, nem tampouco tocar em animais ou pessoas mortas para não se contaminar. E qual que era o acordo de Sansão com Deus? Sansão, enquanto você obedece o pacto que eu fiz com você, eu me apodero de você e venço as suas batalhas. Enquanto você obedece a minha ordenança, Sansão, eu me apodero de você e venço as suas dificuldades, eu luto por você, Sansão. Mas só que Sansão, ele tomou uma decisão muito errada. Ele resolveu confiar o pacto dele que ele tinha com Deus para uma mulher mundana, uma mulher que não tinha o mesmo propósito que ele tem. E aí, quando ele compartilha esse segredo com essa mulher vai, raspa a sua cabeça, eu creio que vocês conhecem essa história, raspa a sua cabeça, e aí a mulher avisa: Ei, Sansão, acorda, os filisteus estão vindo te pegar. Olha só o erro de Sansão. Sansão, como das outras vezes, ele fala assim: eu vou me levantar de novo e eu vou acabar com todo mundo. Mas só que talvez venha um dos versículos mais tristes da Bíblia, que diz assim: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava com ele. Olha só que interessante. Sansão, ele agiu como alguém que tinha o Espírito, falou como alguém que tinha Espírito, ele se portou como alguém que tinha Espírito. Eu vou me levantar de novo e eu vou fazer. Ele falou como Deus o usava anteriormente, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava nele. Tudo devido a uma decisão errada que ele tomou. A decisão errada dele tomou de confiar o pacto, contar o segredo para aquela mulher, gerou uma coisa chamada desobediência. E aí, consequentemente, ele condenou o resto da vida dele. Porque dali para frente ele viveu um período de tribulação muito grande. Mas olha só, o que eu quero frisar com você. Muitas vezes também nós estamos como Sansão. Nós falamos como crente, agimos como crente, nós andamos como crente, mas o Espírito Santo de Deus muitas vezes já não habita mais em nós. Muitas vezes a gente age, a gente fala, a gente vai fazer, a gente se veste, a gente vai... Mas o Espírito de Deus já não está mais em nós. Mas olha só que ensinamento interessante. Eu quero que você leia ainda Juízes 16, no seu capítulo 28. Vai dizer assim, olha: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que se lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sabe o que Sansão está falando aqui? Ele percebeu que no período da dificuldade, ele perdeu algo que era muito mais importante do que a família, do que o emprego, do que o recurso. Ele tinha perdido o Espírito Santo de Deus, porque o que dava força para ele não era o cabelo, e sim o Espírito Santo de Deus que se apoderava dele e o fazia um homem muito forte. Olha só, quando Sansão está humilhado, escravo, motivo de chacota, porque até então, se você ler o capítulo inteiro 16, o que eles falam? Tragam Sansão para a gente dar risada dele na sala principal, porque enquanto a gente come, a gente bebe, a gente vai tirar sarro dele. Então ele virou um motivo de chacota, um motivo de humilhação, ele virou um escravo, e olha só, mas só que nesse período difícil, nesse período complicado, olha o que acontece. Ele se lembra que ele perdeu o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. E por misericórdia,
o Senhor ouve a oração dele, devolve o seu poder, devolve a sua força, e a Bíblia vai falar que ele matou mais pessoas na sua morte do que toda a sua vida. Mesmo assim, por misericórdia, Deus o honra novamente. Será que a gente precisa passar por períodos difíceis, assim como Sansão passou, para reconhecer que nós estamos perdendo coisas preciosas? Será que nós precisamos passar por períodos de dificuldades, períodos complicados, para perder que nós estamos perdendo, para perceber que nós estamos perdendo amigos de verdade, que nós estamos perdendo companheiros de verdade, que nós estamos perdendo irmãos de verdade, filhos, esposas, sei lá quem seja, mas que a gente não precise passar por um período difícil para a gente perder, para a gente perceber que a gente perdeu algo importante para nossas vidas, amém? Pessoal, vamos para o nosso segundo tópico. Tempos difíceis geram reflexão e arrependimento. Tempos difíceis geram reflexão e arrependimento. Eu entendo que todo tempo difícil ele gera uma coisa chamada reflexão e arrependimento. Porque com tempos difíceis na nossa vida, geralmente nós temos mais tempo para pensar naquela situação que proporcionou o tempo complicado na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente toma uma atitude que não era para tomar, falou algo que não era para falar, fez algo que não era para fazer, depois que você começa a viver um período de tribulação devido àquela atitude, aí a gente começa a refletir. O que a gente reflete? Meu Deus, não era para mim ter falado aquilo. Meu Deus, não era para mim ter dito aquilo. Meu Deus, não era para mim ter agido daquela maneira. Como vai ser agora? Então, tempos difíceis geram uma coisa chamada reflexão. E olha só que interessante. Tempos difíceis, além de gerar reflexão, porque te faz pensar, ele também gera uma coisa chamada arrependimento. Porque depois que pensamos muito naquilo que fizemos de errado, geralmente a gente tem a tendência de se arrepender. Aí a gente pensa, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente, eu faria tudo de maneira diferente, na verdade. Eu quero ler um texto com você. Esse é um dos exemplos mais importantes de reflexão e arrependimento na Bíblia. Olha só, livro de Jó, no seu capítulo 42, livro de Jó, no seu capítulo 42, e diz assim, versículo 6, e diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós estamos falando de um homem chamado Jó, o homem mais poderoso financeiramente falando e influente do Oriente na época dele. Ele não era uma pessoa só próspera financeiramente, mas ele tinha muitos filhos, era uma família feliz, uma família popular na época, entendeu? Era um homem muito influente na época, amigo de todos os comerciantes da época, entendeu? Então nós estamos falando de um homem poderoso, mas que também conhecia o Senhor. A gente fala conhecia de servir ao Senhor, ele servia ao Senhor. Mas só que a gente vai descobrir que ele precisou passar por um período muito difícil da vida dele, em que ele perdeu toda a sua renda, em que ele perdeu todos os seus filhos, a mulher falou, amaldiçoe esse Deus e morre. Ele chegou ao ponto de ficar tão doente, muito semelhante com um mendigo, que ele pegava pedaço de caco e passava nas suas feridas que ele tinha. Olha que situação miserável esse homem se encontrava. Mas mesmo assim ele não conhecia Deus. Olha o que ele fala, eu me arrependo, Senhor, de tudo que sou. Aquele período difícil fez Jó refletir que, embora antes ele fosse uma pessoa extremamente poderosa, ele não se comparava com o Criador Deus, então ele tinha necessidade de quê? De se arrepender e conhecer a Deus. Tempos de reflexão, independente da pessoa, tempos de dificuldade vai gerar reflexão e arrependimento. Tempos difíceis sempre vai gerar reflexão e arrependimento. Quem sabe esse tempo difícil aconteceu na sua vida para que você reflita e para que o arrependimento seja brotado no seu coração. Nós vamos agora para o nosso terceiro e último tópico, que é o seguinte: tempos de dificuldade causam dependência. Tempos de dificuldade causam dependência.
Ei, você já prestou atenção que quando vivemos tempos de bonança, nós temos dificuldade de nos aproximarmos de pessoas? Tempos de bonança, muitas vezes, temos até pessoas à nossa volta, amigos, vizinhos, parentes, mas a gente não tem aquela necessidade de chegar junto, de contar. Por quê? Porque em tempos de bonança, a gente não passa aquele negócio chamado de privação. A gente não tem a falta do recurso em tempos de bonança. Então, em tempos de bonança, nós não nos preocupamos em ter relacionamento com as pessoas à nossa volta, porque está tudo bem. Mas isso muda de maneira completa quando entra em cena os tempos de dificuldades. Porque em tempo de dificuldade, geralmente nós não temos todo o recurso que precisamos. Nós muitas vezes não temos o apoio de pessoas próximas e muitas vezes até as pessoas não apoiam a nossa causa. Então, nós temos muitas ausências em nossas vidas. É aí que a gente começa a notar o quão é importante ter uma pessoa por perto, independente de ser um amigo, um parente, um irmão. Eu vou ler para você um versículo, uma referência bíblica, que está no livro de Provérbios, no seu capítulo 17 e no seu versículo 17, que diz assim, ó: em todo tempo, ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Interessante que ele fala que em todo tempo você deve amar as pessoas e no tempo da dificuldade, aquele que é teu amigo vai se tornar teu irmão. Porque ele compartilha com você no período. E que período que ele mais compartilha com você? No período da dificuldade. Existem privações que vêm para a nossa vida. Existem períodos difíceis que vêm para a nossa vida justamente para a gente ver que existem pessoas importantes para nós. A gente fica analisando muitas vezes, às vezes acontece alguma tragédia em uma família, alguém fica muito doente na família e era o estopim para que aquela família voltasse a se unir. Irmão que não fala com irmão, parente que não fala com parente, mas aí quando a dificuldade aperta naquela família, o que acontece? Aquelas pessoas voltam a se unir de novo. Em favor do quê? Daquele período difícil. Eles se compadecem. Por quê? Tempos difíceis gera-se dependência. Tempos difíceis é um tempo de fragilidade. Independente da área, se você está vivendo num período difícil na área financeira, na área material, espiritual, sentimental, nós precisamos de pessoas para passar por esse período difícil. Meus irmãos, nós queremos agradecer, nós chegamos ao final de mais uma aula, é uma série de 3 aulas a respeito de oportunidades em tempos difíceis e daqui 2 semanas nós retomamos novamente com o 3º e último capítulo da nossa série de oportunidades em tempos difíceis. Eu quero agradecer a você que abriu a porta da sua casa, que abriu essa telinha aí do outro lado do celular para assistir essa aula. Quero agradecer também os nossos pastores, Pastor Walter, Pastor José, Pastor Hildo, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o nosso diácono irmão Pedro. Meu muito obrigado. Obrigado pelo apoio de cada um. A todos os professores de Escola Bíblica. E eu quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. E até a próxima. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos.